aqui, ó, a amostra inicial está relacionada com o tempo inicial. Então, o tempo zero tu tem a amostra inicial, a quantidade de bactérias inicial. E a quantidade de bactérias inicial no tempo zero eram 100 bactérias. Em 1 hora, o que acontece? Essas 100 bactérias vai ser multiplicada por 10. Tá? E daí em 2 horas o resultado daquelas multiplicadas por 10 também serão multiplicadas por 10. Com base nessa informação, formule questionamentos envolvendo potenciação. Olha, possível resolução. Tá? Quantas bactérias haverá nessa cultura após 1 hora? Tá? É importante, claro, 1 hora é importante saber. E depois, em 4 horas, por exemplo, tu pode fazer perguntas. Poderia, ao invés de perguntar e após 4 horas, é após 3 horas, sei lá, 5 horas. De acordo com o enunciado, temos a amostra inicial 100 bactérias. Acrescenta aqui, ó, tempo 0 hora. Tá? 0, né? Tempo 0. Nem bota 0 hora, porque senão vai ficar fazendo menção aí a uma empresa de telecomunicações, aí, de comunicações. Tá? Tempo 0, né? Depois 1 hora, olha aqui o cálculo, 2 horas, olha o cálculo aqui, porque pega o resultado anterior e multiplica por 10, né? 3 horas, pega o resultado anterior, multiplica por 10 e assim por diante, até 4 horas. Portanto, após 1 hora haverá quantas bactérias? 1000 bactérias. E após 4 horas haverá 1 milhão de bactérias nessa cultura. Após um dia inteiro haverá mais de 100 trilhões de bactérias? Explique. Um dia inteiro, tu tem que ver quantas horas são. E observa o esquema, ó. Depois de 1 hora, tu tem após 1 hora, por que ele botou aqui, ó. São 2 zeros aqui, ó. Após 1 hora, a cultura inicial 2 zeros, mais 1 zero, 3 zeros. Tá, ó. 2 horas tem 2 zeros, mais 2 horas, 2 zeros, 4 zeros. Tu inicia com 2 zeros, ó. O início é com 2 zeros, a potência de 10, ó. 100, 2 zeros. Mais 1 hora, 3 zeros. Como tu inicia, para saber aqui 2 horas, ó, tu iniciou com 2 zeros, essas 2 horas correspondem a mais 2 zeros, 4 zeros. 3 horas, tu iniciou com 2 horas, mais 3 horas, cada hora representa 1 zero na multiplicação, olha ali, ó, vai dar 5 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então assim tu pode fazer, ó. Depois de 1 hora, tu já tinha inicialmente 2 zeros. Com 1 hora, 3 zeros. 2 horas, tu tinha inicialmente 2 zeros, mais 2, 4 zeros. Ó, 3 horas, 5 zeros. O expoente aqui, ó. 4 horas mais 2, 6 zeros. E assim continua. Note-se que o expoente da potência corresponde ao número de horas que se passaram mais 2, né? Sempre acrescenta 2. Por que tu está acrescentando 2? Porque são as horas iniciais, é o 100. Tá? Ok? Deixa eu ver que horas são. 12h16, tá? Então assim tu pode formular. Assim, 100 trilhões, quantos zeros são os trilhões? O trilhão são 12 zeros, né? A classe do trilhão. Ó, 3, 6, 9, 12. Aqui, unidade de trilhão, dezena de trilhão, centena de trilhão. 100, o quê? Trilhões. É o 100 seguido de 12 zeros. 100 trilhões.
Ou seja, 100, que já tem 2 zeros, seguidos de 12 zeros, dá 1 seguido de 14 zeros. 10 elevado no expoente 14. E o expoente 14, na verdade, é o 100. Esse 2 aqui, representa os zeros iniciais. E esse 12 aqui é do trilhão. 14 é 12 mais 2. Pode-se concluir que essa quantidade será atingida após 12 horas. Sim, porque em 12 horas tu tem que contar 12 zeros mais 2 zeros iniciais, 14 zeros, dá os 100 trilhões. E, portanto, antes de um dia inteiro, em 14 horas é menos do que 24 horas. Antes de um dia inteiro, tu vai ter, então, 100 trilhões. Em 12 horas, tu vai ter 100 trilhões. Sim, haverá mais de 100 trilhões de bactérias após um dia. Tá? Formule um problema envolvendo o conceito de potenciação e resolva. O que eu vou te pedir para tu formular o problema? Pode usar o mesmo número de bactérias aqui e talvez, ao invés de 100 bactérias iniciais, tu pega o número de 2 bactérias iniciais. Sei lá, tá? Mas pode usar assim, multiplica por 10 a cada 1 hora. Tá? E daí tu pode usar o mesmo esquema. Ou, ao invés de 2, que é um cálculo mais tranquilo para tu fazer, não usa 100, não usa 2 bactérias, usa 10 bactérias, tu vai ver que vai ser bem tranquilo. Daí tu fazendo esse padrão aqui, que ele está utilizando, tu chega à conclusão bem rapidinho. Daí tu consegue fazer um exercício aqui, 6, e poder observar, após tantos dias, dá quanto? Não conheço o site do Cavalinho. Vai ter que sair, Arthur. Fica mais um pouco, faltam 5 minutos aí pra gente terminar a aula. Tá tudo de boa. Tá? Olha aqui, no exercício 7. No vácuo, a velocidade da luz é de aproximadamente 300 milhões de metros a cada segundo. 300 milhões de metros por segundo. A velocidade da luz. Eu estava pensando que era a velocidade do som, nada a ver. A luz, então, ela viaja a 300 milhões de metros a cada segundo. Então eu vou contar 0, 1. Imagina 3 milhões de metros por segundo. Sabe que a distância de 1 metro é mais ou menos isso aqui, Não é isso aqui. A distância daqui até aqui, mais ou menos 1 metro. Mais ou menos isso, 1 metro. Imagina 300 milhões de distância aqui, Sidney da Rosa. Eu não sei o que vocês estão falando, tá? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Imagina 300 milhões de distância, assim, de 300 milhões vezes isso aqui. Por isso que quando a gente acende a luz e a luz chega até nosso olho, assim, para que a gente perceba, quase que é instantâneo, né? Parece instantâneo para nós. A gente liga e acontece ali ao mesmo tempo. Mas, na verdade, existe um tempo para a luz chegar até a nossa retina. Tá? Então, em 1 segundo no vácuo, tá? Em 1 segundo no vácuo, a luz percorre essa quantidade de metros. Tá? Inclusive, isso te faz pensar assim, que quando o Sol aparece para nós, ou quando o Sol começa a nascer, por exemplo, leva um tempo da luz do Sol chegar até o nosso olho.
Quando a gente vê o sol baixando, né, se pondo, esqueci a expressão do sol sumindo, quando o sol sobe na linha do horizonte. Não é uma expressão. Não entendi. Sumindo não é uma expressão. É uma expressão, tu não sabe o que é expressão? Não, senhor, disse eu esqueci a expressão. Sumindo? Esquece. Tá. Sumindo é quando uma coisa desaparece. Mas é uma expressão. Não? Por que não? Sabe o que é uma expressão? Não, eu não quero que seja uma expressão. Uma expressão é algo que a pessoa que comunica algo, né? É uma comunicação, isso é uma expressão. Se eu falo subir ou sumir, por exemplo, é uma expressão. Não entendi o que tu está querendo dizer. Eu estou comunicando algo que tu entende o que é, né? Sumir, mas eu queria usar outra expressão, eu não queria usar essa, sumir ou subir. Ah, tá. Mas é uma expressão, tá? Bom, quando o sol está desaparecendo ali na linha do horizonte, certo? A luz chega no teu olho com um certo tempo, a distância, por exemplo, que o sol está da Terra é muito alta, é muito mais do que 300 milhões de metros. Sim, é mais do que 300 milhões de metros, mais do que um segundo de distância da luz. Só para tu entender. Então, o Sol está distante da Terra muito mais do que 300 milhões de metros. Então, a luz, quando o Sol desaparece na linha do horizonte para nós, significa que ele já desapareceu há muito tempo, ou pelo menos alguns segundos antes, porque quando a luz chega até nós, já aconteceu aquilo ali, entendeu? A gente está enxergando com delay. Outra coisa, assim, ó, sabe que muitas estrelas morrem, por exemplo, né? Explodem, certo? Quando a gente enxerga uma estrela explodindo, por exemplo, ou vendo um fenômeno muito distante, assim, de uma estrela morrendo, por exemplo, ela já morreu há muito tempo, porque geralmente essas estrelas estão muito mais distantes que o Sol está de nós, muito mais mesmo, e leva um tempo para a imagem, para a luz, porque a imagem é luz, leva um tempo para a imagem a chegar até os nossos olhos. Isso é interessante, né? Quando a gente acende a luz ali, para nós é instantâneo, mas a gente consegue perceber a velocidade da luz, a gente consegue sim isso. A gente sabe que as coisas já aconteceram há mais tempo, por exemplo, para a luz do sol chegar até o nosso rosto, né? A gente sentir aquele quente assim no rosto leva mais tempo. A luz viaja, então, não é instantânea, tá? Então a velocidade da luz é aproximadamente 300 milhões de metros a cada segundo. Como podemos escrever esse número usando uma potência de base 10? A gente vai ter que rever os exercícios lá, tá? De como é que a gente decompõe esse número aqui. Daí é simples escrever numa potência de base 10. Só ver a quantidade de zeros aqui. 8. Formule um problema utilizando a ilustração abaixo e resolva-o, tá? Então aqui, ó, essa aqui são as medidas, né? Em metros. Um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 169. Que número é esse? Metros, né? A mesma coisa. Um número que multiplicado por ele mesmo vezes ele mesmo dá 81. Ideias para fazer um problema utilizando essas medidas aqui, ó. Isso aqui é um terreno medido em metros. Isso aqui é um terreno. O que eu posso querer? Assim, eu posso querer... Eu penso assim, ó. Seria interessante cercar esse terreno. Seria interessante plantar alface. Daí eu quero... Sabe como é que é a plantação de alface, né? Elas são as colunas alinhadas, as linhas também, assim, ó. Né? Tudo bem organizadinho, certo? Eu posso botar, digamos, a semente de alface distribuída de metro em metro,
ver quantas alfaces eu consigo colocar, quero plantar a laranja, bem organizadinho aqui, né? Número de colunas, número de linhas, usando essas medidas aqui. Então tem várias formas de formular um problema, tá? E esse é o exercício 19, então, tá? E daí na quinta-feira nós trabalhamos com expressões numéricas envolvendo as operações estudadas, que é na página 20. Até quinta-feira dá tempo de fazer todos esses exercícios e me perguntar caso tu tenha dúvida, tá? Então ficou da página 17, tá? A partir da resolução 2 ali, né? Tem isso, a partir da resolução 2 até a página 19. Certo? Meio-dia e 28. Tá? A gente vai ficar por aqui então. Deus abençoe. Eu estou atropelando as palavras. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente vai ficar por aqui então. Valeu? Não, senhor, eu vou falar. Valeu então. Beijão para todos. Ó, Tchau, senhor. eu também amo todos vocês. Eu quero que vocês tragam vai fazer o exercício, tá? Para apresentar na quinta-feira. Valeu? Senhor, Oi. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu não acredito. O microfone tava funcionando. Tava funcionando o microfone. Então, na próxima aula, tchau, queridos. Melhor aula de todas. Oi? Melhor aula de todas, minha preferida. Tá bom então. Ó, caiu uma lágrima aqui, ó. Tchau, queridos. Deus abençoe a todos, tá? Uhul. É a tia Bia ali. Tchau, tia Bia. Tchau, galera.